Fala galera, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Sou eu, o pastor Ademir, de volta para mais uma playlist que você vai gostar muito. É a playlist aqui no nosso canal, também importada do antigo canal Sertão Reformado, da terceira conferência reformada lá em Jacintinho, Maceió. Inclusive é onde eu vou estar pastoreando durante esse ano de 2022. E essa palestra foi muito boa, eu tive a oportunidade de palestrar. Também palestraram ali o pastor Abramo de Graaf, o pastor Lúcio Manuel e também o pastor Ronaldo Cadena. Enfim, foi um evento muito bom, muito edificante e estaremos compartilhando com vocês aqui agora, tá bom? Então aproveita essa playlist. Vamos para a nossa segunda palestra com o pastor Abramo de Graaf, com o tema O papel da parábola do semeador nos cânones de Dort. É isso mesmo, confere aí. Nós vamos, hoje à noite, falar um pouco mais sobre essa parábola do semeador, colocar num contexto bíblico, contexto histórico e contexto confessional. O tema é evangelização, pregação, e a parábola do semeador fala sobre isso. Vamos para a leitura. Mateus 13, capítulo 13, versículo 1 até 23. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comer. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhe aproximaram os discípulos e perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes fala por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador.
a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Até aqui. Então, o tema dessa palestra é que o conhecimento dos mistérios do reino dos céus não é dado a todos, mas a alguns, pela graça de Deus. Quem diz isso é Jesus. Jesus disse isso em Mateus 13, versículo 11. Pode ficar com a Bíblia e assim seguir. Mateus 13, versículo 11. Os discípulos então o aproximaram com a pergunta, porque ele fala por parábolas. E Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Então, Jesus fez uma separação. Uns receberão o conhecimento dos mistérios do reino dos céus e os outros não. Uns serão salvos e os outros não. E parece que isso faz parte do plano de Deus. Os versículos seguintes revelam isso. É versículo 12, por exemplo, ele diz: pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até que tem, lhe será tirado. Esse versículo, como você pode ver, é um pouco enigmático. Eu vou falar sobre isso no final da palestra. Vou explicar. Versículo 13 é mais claro e diz: por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías, a revelação que Deus deu a Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entenderam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então Jesus está cumprindo a profecia de Isaías. Ele deixa claro que o coração do povo está endurecido. Eles veem, mas não percebem. Eles ouvem, mas não escutam, nem entendem. Então Jesus começou a falar em parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, nem entendam. Jesus revela
uma separação dentro do povo de Deus, a separação entre os eleitos e os não eleitos. E se você vai continuar a ler Mateus 13, preste atenção que várias parábolas tocam nesse aspecto. A parábola do joio mostra a diferença entre o trigo e o joia que existe neste mundo. A separação dos dois acontecerá no dia da colheita. E tem outra parábola, a parábola da rede, que recolhe peixes de toda espécie. E quando está cheia, os pescadores arrastam para a praia e começam a selecionar os bons peixes para os cestos e jogam os ruins fora. Assim será, Jesus diz, assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então, o próprio Jesus nos ensinou que não todo mundo será salvo. Ele não nos ensinou um tipo de universalismo. A salvação é para todos. Nada disso. Jesus nos ensinou que a humanidade terá um duplo destino. Isso é um dos mistérios do reino de Deus. Veja também Mateus 24, versículo 40. Jesus fala sobre a vinda do Filho do Homem e diz, versículo 40, capítulo 24: então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. E você pode continuar para Mateus 25, onde Jesus fala sobre o grande julgamento. Todas as nações serão reunidas na presença do Filho do Homem, e ele separará uns dos outros, as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E no final, versículo 46, se diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, irmãos, as Sagradas Escrituras ensinam isso. Não somente Mateus ouviu Jesus dizendo isso, mas você pode verificar Marcos também, o evangelista Lucas também, e também os apóstolos ensinaram a mesma coisa em suas cartas. Claro que o Antigo Testamento não fala tão claramente sobre isso quanto o Novo Testamento. Por quê? Porque foi Jesus que nos revelou esse mistério do reino de Deus. Ele mesmo disse em Mateus 13, 35, Mateus 13, versículo 35, ele diz: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Um desses mistérios, então, é a revelação do Messias. Quem é o Messias? Jesus é o Messias. Ele vem para salvar, mas ele será também uma pedra de tropeço. Você pode verificar isso, veja a parábola dos lavradores maus, Mateus 21, 33. Não vou ler tudo, mas
Mateus 21, versículo 42, Jesus diz: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido ao pó. Então, irmãos, o ensino do nosso Senhor Jesus é claro: haverá uma separação no povo de Israel e na humanidade. Essa separação já começou nos dias de Jesus e aconteceu também depois da ascensão dele, quando os apóstolos foram pregar o evangelho a todas as nações até aos confins da terra. A pregação do evangelho então faz uma separação, diz Paulo aos Coríntios. Ele no sentimento não diz: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes, cheiro de morte; para com aqueles, aroma de vida para a vida. Mais uma vez, então haverá uma separação no mundo até hoje. Cristo traz essa separação. Então essa ideia de uma separação da humanidade não é uma invenção dos calvinistas ou do sínodo de Dort. Existem pessoas evangélicas que ensinam isso. Elas acusam os calvinistas e as igrejas reformadas de ensinar uma dupla predestinação, e são bem agressivos nisso. Autores como George Bryson, lado negro do calvinismo, examinando e refutando biblicamente a doutrina reformada da dupla predestinação, e Lawrence and Vance, o outro lado do calvinismo, que também toca veementemente então esse assunto. Então eles acusam os calvinistas de ensinar uma dupla predestinação. Quer dizer, o que é isso? Uma dupla predestinação. Isso quer dizer, eles querem dizer com isso que Deus, antes da fundação do mundo, elegeu um certo número de pessoas para a vida eterna e que ele rejeitou o resto para o castigo eterno. Então, o Deus dos calvinistas, assim eles falam, criou uma grande parte da humanidade para a destruição. Assim, então, certas pessoas raciocinam. E eu não vou dizer que não houve ninguém que ensinou isso. Nós sabemos que havia calvinistas rigorosos que ensinaram uma dupla predestinação, como eu descrevi anteriormente. Então eles ensinavam a doutrina da eleição e da reprovação como duas linhas, duas decisões, duas políticas no plano eterno de Deus. Beza fez isso, William Perkins também, Francisco Gomaros e João Piscator. Eles aqui. E Jacó Armínio
conhecia tanto o ensino de Beza, como também de Perkins, porque ele estudou em Genebra e se assentou aos pés do seu professor Beza nos anos 80 do século XVI. Ele estudou os livros de William Perkins, teve uma correspondência com ele nos anos 90 do século XVI, e em 1602, então, Arminius escreveu, e vocês podem encontrar no terceiro volume das obras de Armínio, ele escreveu o exame do tratado de William Perkins a respeito da ordem e do modo da predestinação. Então, depois ele discutiu o assunto veemente com Francisco Gomaras, até a morte dele de Arminius em 1609. Por causa disso, ele nunca teve conhecimento dos panfletos do teólogo João Piscator, que foram publicados alguns anos antes do Sínodo de Dort e que causaram muita irritação no meio dos remonstrantes. Eles se irritaram muito com as doutrinas dos hipercalvinistas, especialmente com a doutrina da reprovação. E mais ainda com a ideia de que Deus, antes da criação do mundo, tinha feito um decreto absoluto a respeito da reprovação, independente da fé ou das boas obras das pessoas. Então, como foi a situação? Por um lado, houve os hipercalvinistas com a elação e reprovação absoluta e eterna, e por outro lado, houve os remonstrantes que ensinava a elação dos crentes baseada numa fé prevista. Por um lado, o monergismo dos hipercalvinistas, por outro lado, o sinergismo dos remonstrantes. O sinergismo quer dizer que existe uma cooperação entre Deus e os homens. Deus faz um apelo pela pregação e o homem se aceita a oferta do Evangelho, sim ou não. Então, no fundo do fundo, a salvação depende da decisão do homem. Ele pode aceitar o Evangelho ou ele pode resistir a Deus. Ele pode rejeitar o chamado de Deus. Então, as igrejas reformadas rejeitaram essa ideia. O chamado de Deus é irresistível. Se Deus chamar, o homem obedecerá. Como aconteceu também no caso dos discípulos de Jesus. Jesus os chamou, e eles deixaram as suas tarefas e o seu trabalho na hora e seguiram Jesus. Assim diz também o apóstolo Paulo em Romanos 8, ele diz: nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Essa é a corrente da salvação. É a corrente de ouro do crente. É a corrente bíblica que traz consolação em toda angústia e perseguição. Saber que Deus é fiel
e que ele começou uma boa obra em vós e vai completá-la até o dia de Cristo. Paulo não diz isso em Filipenses? Então, irmãos, o Sínodo de Dort se reuniu para analisar e avaliar as doutrinas dos remonstrantes. Foram eles que começaram a discutir assuntos na igreja, introduzindo heresias que perturbaram os crentes nas igrejas reformadas. Então, o sínodo foi composto dos homens mais inteligentes, sábios e piedosos daquela época, que as igrejas reformadas selecionaram para tratar essas questões profundas. Então, por um lado, houve os hipercalvinistas, que ensinavam uma forma de determinismo. Tudo já foi determinado, antes da criação do mundo. E por outro lado, houve os remonstrantes que disseram: nada é determinado. O homem decide por meio do seu livre-arbítrio. Determinismo ou sinergismo. A dupla predestinação dos hipercalvinistas ou a meia predestinação dos remonstrantes. Esses foram os dois extremos, e no meio deles estava o Sínodo de Dort, que falou e definiu a predestinação bíblica. É isso que quero deixar bem claro também hoje à noite. Isso fica bem claro quando alguém começa a ler os cânones de Dort. O Sínodo quer seguir e expor a doutrina das Escrituras. E por causa disso, o Sínodo começou onde a Bíblia começa. Trouxe alguns, mas quem quer acompanhar? Talvez tem algumas pessoas que querem acompanhar, então talvez pode dar. Certo? Eu vou começar onde os cânones começam, capítulo 1, é página 17. Então, o que estou dizendo, então, o sínodo quer ser bíblico, de acordo com as Escrituras. E por isso começa onde a Bíblia começa. O artigo 1 está dizendo: todos os homens pecaram em Adão. Estão debaixo da maldição de Deus e são condenados à morte eterna. Por isso Deus não teria feito injustiça a ninguém se ele tivesse resolvido deixar toda a raça humana no pecado e sob a maldição e condená-la por causa do seu pecado, de acordo com essas palavras do apóstolo, que diz: para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, 19 e 23. E também o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. Presta atenção. Os cânones então começam com a queda de Adão e a maldição de Deus, de acordo com a Bíblia. Os cânones não começam na eternidade, falando sobre o conselho eterno de Deus. Não. E esse primeiro cânon da fé cita já textos bíblicos. O sínodo quer ser bíblico. E o segundo artigo continua a expor doutrina bíblica. Cita logo dois textos. O primeiro é de 1 João 4, versículo 9. Mas nisso se manifestou o amor de Deus em nós, e haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. E outro texto: para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, 16. E se você vai continuar, então, mas
a pergunta vem: mas como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Essas são as observações de Paulo em Romanos 10, 14, 15. Mais uma vez, o sínodo quer ser bíblico e mostrar o plano de Deus para com a nossa salvação. Agora presta atenção, porque em 1:4 e 1:5 o sínodo começa a falar sobre aquele mistério do reino de Deus, o de haver uma separação na humanidade. Em 1:4 se fala sobre o duplo resultado da pregação. O texto diz: a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem no Evangelho, mas aqueles que o aceitam e abraçam Jesus, o Salvador, como fé verdadeira e viva, são redimidos por ele da ira de Deus e da perdição e presenteados com a vida eterna, de acordo com Marcos 16:6. Mais uma vez, ele só repete o que o próprio Jesus nos ensinou. E em 1:5 eles se confrontam com uma dessas extremidades, porque eles falam sobre a causa da incredulidade e a fonte da fé. Preste atenção. 1:5. Em Deus não está de forma alguma a causa ou culpa da incredulidade. A culpa está no homem, tal como de todos os demais pecados. Mas a fé em Jesus Cristo e também a salvação por meio dele são dons gratuitos de Deus, como está escrito: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios 2. Semelhantemente, porque vos foi concedida a graça de crer em Jesus Cristo. Presta atenção nessas últimas palavras. Porque vos foi concedida a graça de crer em Cristo. Isso nos lembra das palavras de Jesus em Mateus 13, quando ele disse aos seus discípulos: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas aqueles não lhes é concedido. Esta expressão concedido está cheia da graça de Deus. Deus concede o conhecimento do mistério do reino de Deus a alguns e a outros não. Isso é uma manifestação da sua divina graça. Ele não deve nada a ninguém. Eu quero dizer mais uma coisa sobre o início desse cânon, desse artigo, porque aqui encontramos uma crítica na direção dos hipercalvinistas, aqueles que ensinaram que Deus, antes da criação do mundo, fez um decreto da reprovação. A teoria da dupla predestinação diz que a fé é o resultado da eleição e que a incredulidade é o resultado da reprovação. Mas presta atenção, o sínodo não segue essa linha, não concordo com isso. Todos os homens pecaram em Adão e estão debaixo da maldição de Deus e condenados à morte eterna. Todos.
Adão se privou dos dons de Deus. Adão e toda a sua descendência, todos se afastaram de Deus. Então a incredulidade é o efeito da queda. Ela é causada pelo homem. A culpa da incredulidade é do homem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E Deus, na sua graça, concede conhecimento a alguns. A fé é um dom de Deus. A incredulidade não é um dom de Deus. Não existe uma dupla predestinação. Existe um só decreto de eleição que Deus revelou logo depois da queda. E 1:6 fala sobre este decreto e diz: Deus concede, mais uma vez essa palavra, Deus concede nesta vida a fé a alguns, enquanto não concede a fé a outros, como Jesus disse também. Isto procede do eterno decreto de Deus, porque as Escrituras dizem que Ele faz essas coisas conhecidas desses séculos e que Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. E de acordo com esse decreto, Ele graciosamente quebranta os corações dos entretanto, segundo o seu justo juízo, Ele deixa os não eleitos em sua própria maldade e dureza. E especialmente aqui nos manifesta a profunda, misericordioso e ao mesmo tempo justa decisão de Deus, pela qual Ele fez uma distinção entre os homens que estão na mesma condição de perdição. Este é o decreto da eleição e a aprovação revelada na palavra de Deus. Ainda que os homens perversos, impuros e instáveis o deturpem para a sua própria perdição, Ele dá um inexprimível conforto para as pessoas santas e tementes a Deus. Mais uma vez, o sínodo não ensina uma dupla predestinação. Ele fala sim sobre a predestinação, e a reprovação é uma consequência disso. Se eu escolho uma pessoa para pegar um copo de água, essa pessoa é eleita e o resto não. Escolher e reprovar são os dois lados da mesma moeda. E Deus poderia ter deixado tudo e todos na condenação, mas Ele não fez. Em sua misericórdia, Ele decidiu salvar alguns em Cristo Jesus. E de acordo com essa decisão, Ele concede conhecimento salvador a alguns e não concede a fé a outros. No final, na conclusão, página 68, 69, no final, na conclusão, o sínodo declara claramente que não confessa, mas repele de todo coração aquela doutrina que ensina que Deus tem predestinado e criado a maior parte da humanidade para a condenação eterna só por um ato arbitrário de sua vontade, sem levar em conta qualquer pecado. Da mesma maneira pela qual a eleição é fonte e a causa da fé e boas obras, a reprovação é a causa da incredulidade e impiedade. Vai para baixo, lá está dizendo: há muitas outras coisas semelhantes que as igrejas reformadas não apenas não confessam, mas também repelem de todo o coração. Não pode ser mais claro.
Então, os hipercalvinistas ensinavam a dupla predestinação, que é um produto, eu acho que da lógica humana, pensando sobre a predestinação e sistematizando os textos e os dados que falam sobre isso, eu posso entender que uma pessoa facilmente chega ao ponto de concluir que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu certas pessoas e rejeitou o resto, sendo dois decretos, duas linhas, duas políticas. Muitos, pode verificar isso na história da igreja, muitos teólogos sistemáticos chegam a essa conclusão e defendem a dupla predestinação. Mas o sínodo de Dort não ensina isso. A causa da incredulidade é do homem. Assim se fala no primeiro capítulo e também no segundo capítulo, quando se fala sobre a suficiência do sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é suficiente para tirar os pecados do mundo inteiro. E em 2:5, vamos para lá, 2:5, página 34. Em 2:5 se fala sobre a necessidade de pregar esse evangelho. E lá se diz: a promessa do evangelho é que todo aquele que crê no Cristo crucificado não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Esta promessa deve ser anunciada e proclamada sem discriminação a todos os povos e a todos os homens aos quais Deus, em seu bom propósito, envia o evangelho com a ordem de que se arrependam e creiam. Em 2:6, o sínodo então toca de novo o assunto da dupla reação. Porque alguns não creem. A esposa diz: muitos que têm sido chamados pelo evangelho não se arrependem, nem creem em Cristo, mas perecem na incredulidade. Isto não acontece por causa de algum defeito ou insuficiência no sacrifício de Cristo na cruz, mas por culpa deles próprios. Mas tantos quantos são chamados pelo evangelho, seriamente o são. Porque Deus revela sério e claramente em sua palavra o que lhe agrada saber que aqueles que são chamados venham a Ele. Ele também sinceramente promete descanso para a alma e a vida eterna a todos que a Ele vieram e creram. Assim fala o 8º artigo do capítulo 3, página 43. Depois desse artigo, logo depois, de novo a pergunta: por que alguns que são chamados não vêm? Presta atenção. Muitos são chamados por meio do ministério do evangelho, mas não vêm, nem são convertidos. Não é culpa do evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo evangelho, nem de Deus que chama por meio do evangelho, inclusive confere vários dons a eles, mas é sua própria culpa. Alguns deles não aceitam a palavra da vida por descuido, outros de fato a recebem, mas não em seus corações. Por isso, quando desaparece a alegria de sua fé temporária, viram as costas a palavra. Ainda outros sufocam a semente da palavra com os espinhos dos cuidados e prazeres deste mundo e não produzem nenhum fruto. Isto é o que nosso Salvador ensina na parábola do semeador.
chegamos onde eu quero chegar. A nossa parábola do semeador, então, é mencionado explicitamente aqui, quer dizer, o texto é importantíssimo nas discussões. Os remonstrantes conheciam essa parábola também, mas usavam de outra maneira. Nós podemos observar isso em capítulo 5, a sétima heresia. Capítulo 5, a sétima heresia, página 66. Lá é citado, então, a opinião: a fé daqueles que creem apenas por um tempo não é diferente da fé justificadora e salvadora, a não ser com respeito à sua duração. Então, os remonstrantes usam isso para depois dizer que o eleito pode perder a sua salvação. Porque quem recebeu o conhecimento foi eleito por Deus. Então esses homens receberam conhecimento, tinham verdadeira fé, mas não conseguiram a salvação. Assim é o raciocínio dos remonstrantes. Os delegados do sínodo não concordaram com isso. Eles refutaram essa heresia e disseram, presta atenção, em Mateus 13 e Lucas 8, Cristo mesmo indica claramente, além da duração, uma tríplice diferença entre os que creem só por um tempo e os verdadeiros crentes. Ele declara que o primeiro recebe a semente em terra rochosa, mas o último em bom solo, ou seja, em bom coração. Que o primeiro é sem raiz, mas o último tem firme raiz. Que o primeiro não tem fruto, mas o último produz fruto em várias medidas, constante e perseverantemente. Então, irmãos, a parábola do semeador ensina também a dupla reação ao Evangelho. Nas três primeiras situações, a semente não produz frutos, e na última situação, sim. Então, isso é importante. Isso mostra o fruto da pregação. Um pastor ou pregador pode e deve se perguntar se a pregação dele é frutífera. Ele pode verificar isso. Ele deve observar os frutos da fé. Ele deve observar se as pessoas escutam a pregação e entendem a mensagem. Se as pessoas se arrependem e se convertem. Se as pessoas convertidas continuaram firmes e começam a produzir frutos. O fruto do Espírito Santo. O amor de Deus servindo a Cristo. Nem todos chegam a este ponto. Jesus não disse: muitos são chamados, mas não todos são escolhidos. A parábola do semeador mostra que o Evangelho vai para todo canto, até para os lugares onde não tem muita chance de crescer e produzir frutos, à beira do estrado, em solo rochoso e no meio dos espinhos. O Evangelho, então, encontra resistência neste mundo. Os três inimigos do Evangelho estão esperando para acabar com os efeitos da pregação. Quem são esses três inimigos? O diabo, o mundo e a nossa própria carne. Preste atenção como Jesus explicou a parábola do semeador. Versículo 18, Mateus
13, versículo 18. Ele diz: atendei-vos, pois a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Vem o maligno, disse Jesus. Esse maligno é Satanás. Ele pode se aproximar de várias maneiras. Ele chegou perto de Jesus por meio de Pedro, para tirá-lo do caminho para a cruz. Mas o que Cristo diz? Arreda, Satanás. O mesmo Pedro disse na sua primeira carta, capítulo 5:5, que o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Só podemos resisti-lo firmes na fé. Quer dizer, se essa fé tem raízes, então uma pessoa que ouve a palavra deve se esforçar para também compreender a palavra. Deve buscar alguém que pode explicar, como os discípulos fizeram. Eles procuraram Jesus porque eles queriam saber mais. 13:20. Jesus diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, ele chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. De onde vem a perseguição? Vem do mundo. Esse é o segundo inimigo da palavra. O mundo é o mundo dos ímpios. Pode ser que alguém mora no meio dos ímpios, e pode ser que ele ouviu o evangelho, pode ser pela rádio, pode ser por uma pregação, leitura da Bíblia, ele gostou e guardou no coração, mas não tem chance para crescer, porque no momento em que aparecem os primeiros sinais da planta da fé, o sol começa a bater e, procurando alimentação, ele encontra rochas que não alimentam uma planta. A pessoa encontrar resistência fora de si e dentro de si mesmo, ele se escandaliza e rejeita a palavra de Deus. A terceira, versículo 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação dos riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Aqui encontramos o terceiro inimigo, a nossa própria carne fraca, que é tão sensível e pode ser dominado pelos cuidados do mundo e pela fascinação das riquezas. São as tentações do diabo e do mundo, que o mundo também manda para nos desviar. Uma pessoa pode ter raízes na fé, mas não sabe priorizar as obras da fé em sua vida. Pode ser que essa pessoa nasceu e cresceu na igreja, recebeu a palavra de Deus desde a sua infância, então a palavra tinha chance de enraizar e crescer, mas não tem chance de produzir frutos. Porque os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas tomam conta da agenda. Existem pessoas que têm conhecimento, cresceram na igreja, mas esse conhecimento não funciona na sua vida. Eles conhecem Jesus, mas não seguem Jesus. Eles ouvem a pregação, mas não praticam a pregação. A palavra fica infrutífera na sua vida. Qual é o problema? Jesus disse, versículo 12: pois aos que têm se lhe dará, e terá em abundância,
mas aos que não têm, até o que têm lhe será tirado. Já disse que essa expressão é um pouco enigmática. O que Jesus quer dizer com isso? Ao que tem se lhe dará. Tem que ter o quê para receber mais? E o que não tem, até que tem, lhe será tirado. O que Jesus quer dizer? Eu admito que por muito tempo eu realmente olhei para esse texto, e não é só uma hora. Já faz tempo realmente na minha vida. Por muito tempo pensei no sentido das palavras e não entendi. Até que eu encontrei a mesma expressão num outro contexto. Em Mateus 25, versículo 29. A parábola dos 3 servos. Jesus disse: porque a todo o que tem se lhe dará, e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Jesus falou sobre a parábola dos 3 servos do Senhor. Um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, e o terceiro recebeu 1 só. A cada um, o texto diz, segundo a sua própria capacidade. E o primeiro saiu imediatamente, presta atenção nisso, imediatamente a negociar com eles e ganhou 5 a mais. Presta atenção a esse pequeno detalhe. Isso quer dizer alguma coisa sobre a atitude desse servo. Ele amava seu senhor e quis servi-lo, e por causa disso ele saiu imediatamente. O segundo foi igual ao primeiro, mas o terceiro é diferente. O terceiro tem outra atitude. Ele não amava seu senhor. Ele achou o dono severo, que ceifa onde não semeou e ajunta onde não espalhou. Receoso, ele escondeu o talento na terra, e agora ele o devolve com as palavras: aqui tens o que é teu. E o Senhor, bem claro, fica irritado com aquele servo, mandou tirar o talento dele e dá-lo ao que tinha 10, porque a todo que tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. O primeiro servo tinha amor no coração. Ele trabalhou com amor e dobrou o lucro do seu senhor. O segundo tinha também amor no coração e produziu o dobro. Mas o terceiro não tinha amor no coração. Ele não tinha nada. Até o que tinha lhe foi tirado. Vamos para Mateus 3. A multidão. Jesus estava pregando para as multidões. O que faltou no coração das multidões foi o amor. A multidão seguia Jesus por interesse e não tinha amor. Os discípulos tinham amor e por causa disso eles guardavam a palavra do Senhor. Com Maria, a mãe dele, ela guardava todas as palavras proféticas que foram ditas no coração dela. Quem guarda, ama. Quem guarda, terá mais. A todo que tem se lhe dará e terá abundância, porque no dia final entrará na sala da festa, entrará no gozo do Senhor. Mas quem não tem amor, até o que tem lhe será tirado. Isso não é culpa do Evangelho, nem do Cristo que é oferecido pelo Evangelho, nem de Deus que chama por meio do Evangelho, mas a culpa da própria pessoa que não aceita a palavra por descuido, ou aceita sim, mas não em seu coração. Por isso, quando desaparece a alegria da sua fé temporária, viram as costas à palavra. E ainda outras sufocam a palavra de Deus por sua agenda. As prioridades do mundo
estão em cima na lista e as tarefas da fé estão embaixo da lista. Assim eles estão priorizando na sua vida. Eles gastam todo o seu tempo com os cuidados e os prazeres deste mundo e por causa disso não tem tempo mais para produzir frutos da fé. Agora vou terminar. Então o irmão se lembra dessa palavra de Jesus: a tudo que tem se lhe dará e terá abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Guarda essa expressão no seu coração. Coloque na sua agenda. Pense como você pode efetuar isso na sua vida. Talvez tenha que se converter e mudar a sua vida e a sua agenda. Mas se lembra, Cristo é seu Senhor. Ele te deu talentos de acordo com a sua capacidade. Não importa quantos talentos você tem, o que importa é a sua atitude, ter amor. E se tiver amor, Cristo lhe dará muito mais. Ah, é claro, não se esquece, tá bom, de se inscrever no canal marcando o sininho das notificações, dá o seu like porque ajuda bastante. Gostou da palestra? Gostou? Faz um comentário aí e recomenda o canal para mais pessoas, compartilha com todo mundo que você conhece, tá bom? Valeu, muito obrigado pessoal, até o próximo vídeo.